Vou pedir que todos se inclinem em oração. Que todas as cabeças estejam abaixadas e todos os olhos fechados diante de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos que estas palavras venham com grande poder e alcancem cada vida presente nesta reunião esta noite aqui no Texas. Oramos para que todos aqueles que precisam ter seus fardos aliviados, seus problemas solucionados e seus pecados perdoados possam encontrar nesta noite tudo aquilo de que necessitam. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nesta noite quero convidar você a abrir comigo no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Não vou fazer a leitura completa porque o texto é muito longo, mas vou contar a história, pois ela relata o encontro de Jesus com um homem que estava possuído por demônios. E nesta noite quero falar sobre o diabo, os demônios, feiticeiros e bruxas. Jesus Cristo havia acabado de atravessar o mar da Galileia. Ele estava dentro de um pequeno barco e estava cansado. Jesus era divino, ele era Deus, mas também era plenamente humano. Ele sentia cansaço e sede. Enquanto estava naquele barco, ele adormeceu. Então uma grande tempestade se levantou. Você se lembra dessa história? Os discípulos ficaram cheios de medo e disseram: Mestre, vamos morrer. Eles estavam apavorados. Então Jesus se levantou dentro do barco, ergueu a mão e disse: Paz, aquieta-te. O vento se acalmou, os relâmpagos cessaram, o trovão parou de rugir, e os discípulos ficaram ainda mais assustados. Eles disseram: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Naquele momento eles ainda não compreendiam completamente que estavam diante do Senhor de todos os tempos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Deus. Quando chegaram ao outro lado do pequeno mar da Galileia, encontraram uma cena impressionante. Havia ali um homem selvagem, completamente fora de si, sem roupas, e coberto de ferimentos da cabeça aos pés, machucado por feridas que ele mesmo havia causado. Aquele homem veio correndo em direção a Jesus, gritando, e a Bíblia diz que ele estava possuído por demônios. Talvez alguém diga agora: Billy Graham, você realmente acredita que aqueles eram demônios de verdade? Sim, eu acredito. Creio que existiam demônios reais nos dias de Jesus, e também acredito que eles existem ainda hoje. Existe um diabo real. Há um diabo atuando no mundo neste exato momento. A Bíblia ensina isso e nós podemos ver evidências de sua atuação em muitos lugares. Todos nós que procuramos viver a vida cristã encontramos essa realidade todos os dias, porque estamos envolvidos em um conflito que não é contra carne e sangue, como diz a Bíblia, mas contra forças espirituais do mal, contra principados, potestades e poderes que atuam nas regiões espirituais. Existe um diabo e existem demônios. Talvez eles sejam mais sofisticados na América do que em outras partes do mundo, mas continuam sendo demônios. O ser humano sempre procura algum tipo de poder sobrenatural, além de si mesmo, para seguir. Muitas vezes, quando alguém não decide seguir ao verdadeiro Deus, acaba criando um Deus próprio ou simplesmente passa a seguir o diabo. Mas o que significa a palavra Satanás na Bíblia? A palavra Satanás, que aparece tantas vezes nas Escrituras, vem de uma palavra grega. A palavra demônio também tem origem em outra palavra antiga. A Bíblia fala muito sobre esses demônios. Ela afirma que eles são capazes de entrar em uma pessoa e dominá-la. Eles podem tomar controle de alguém. As Escrituras descrevem esses espíritos como impuros, violentos e malignos. A Bíblia também ensina que eles estão em conflito até mesmo com os cristãos. Agora, eu não acredito que um cristão verdadeiro possa ser possuído por demônios. Não creio que alguém que nasceu de novo em Cristo possa ser possuído. Porém, os demônios irão incomodar, tentar, pressionar e lutar contra você dia e noite. No momento em que você recebe Cristo como Salvador, você percebe que o diabo realmente existe e está ativo. Não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Agora quero que cada pessoa aqui preste atenção nisso. Qualquer pessoa que esteja fora de Cristo corre perigo de possessão demoníaca. Eu e você, se estivermos sem Cristo, podemos estar sujeitos a isso. Você sabia que uma das características terríveis do julgamento no fim dos tempos será que novos demônios sairão do abismo? Eles serão forças poderosas que trarão violência e caos ao mundo. Às vezes penso que alguns desses demônios já foram soltos nestes últimos anos. Demônios ligados às drogas. Existe uma relação entre feitiçaria, bruxaria e drogas.
De acordo com a Bíblia, há também o demônio do alcoolismo. Milhões de alcoólatras crônicos na América foram destruídos por uma obsessão pelo álcool. Já conheci pessoas que disseram estar completamente dominadas por isso. Elas não conseguiam pensar em outra coisa. Elas se parecem com as pessoas dos dias de Noé, cujos pensamentos estavam continuamente voltados para o mal até que o julgamento chegou. Acredito que grande parte do que vemos hoje é resultado do poder demoníaco que nossa geração enfrenta. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de Bill Graham, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Você pode dizer, Billy Graham, isso não é apenas o diabo, somos nós mesmos. Sim, em parte é verdade. Mas lembre-se de que caímos da comunhão com Deus por causa da tentação do diabo. Ele estava presente desde o começo e continua agindo até hoje. E o único poder neste mundo capaz de vencer Satanás é o Senhor Jesus Cristo. Você pode declarar o nome de Jesus, e esse nome tem autoridade. Você pode citar a palavra de Deus e o diabo fugirá de você. Você se lembra que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto quando estava fraco, com fome e sede? O diabo o atacou 3 vezes. Jesus não discutiu com ele. Ele não entrou em debate. Sabe o que Jesus fez? Ele simplesmente citou as Escrituras. É por isso que é tão importante memorizar a palavra de Deus. É por isso que incentivamos você a guardar versículos no coração. Quando você vem a Cristo, precisa conhecer as Escrituras para poder usá-las contra o diabo no momento da tentação. A Bíblia ensina que Deus nunca tenta ninguém. Se você é tentado a fazer o que é errado, essa tentação vem do diabo. E a maneira de vencer é citando as Escrituras, sendo cheio do Espírito Santo e caminhando na vontade de Deus, assim como Jesus fez quando foi tentado. Agora observe aquele homem que correu em direção a Jesus, quando ele desembarcou do outro lado do mar da Galileia. Repare em algumas coisas sobre ele. Primeiro, a Bíblia diz que havia nele um espírito impuro. Olhe ao redor hoje e veja toda a sujeira e corrupção presentes na América. Não estou falando apenas da poluição do ar, que já é grave. Estou falando da poluição espiritual e moral. Parece haver um espírito impuro dominando a América e o mundo. Parece que as pessoas passam o tempo pensando em novas maneiras de praticar o mal, novas formas de violência, novas formas de ódio, novas formas de perversão sexual. Um espírito impuro estava controlando aquele homem. Jesus olhou para aquele homem dominado por um espírito imundo, por um poder sobrenatural. E então perceberam outra coisa: ele não usava roupas. Observe o aumento da nudez em nossos dias. Às vezes me pergunto se o diabo não tem algo a ver com isso. Hoje é difícil até ir ao cinema. Disseram-me que quase não existe cena sem nudez. Há uma obsessão pela nudez. Aquele homem estava completamente sem roupas. Outra coisa que notei foi que ele estava mentalmente perturbado. Atualmente, 1 em cada 4 famílias na América é afetada de alguma forma por problemas mentais. Mais da metade dos leitos dos hospitais do país estão ocupados por pacientes com transtornos mentais. Agora, deixe-me dizer algo com cuidado. Não posso afirmar que todos os que estão em hospitais psiquiátricos estejam possuídos por demônios, porque isso não é verdade. Muitos têm problemas físicos ou psicológicos que não têm relação alguma com demônios. Porém, estou convencido de que existem muitas pessoas que estão sob a influência e o poder de forças demoníacas e que sofrem com graves perturbações mentais. E então percebemos que ele era completamente incontrolável. Ninguém conseguia dominá-lo. Tentaram prendê-lo, tentaram colocá-lo na prisão, tentaram interná-lo em uma instituição mental, mas ele quebrava tudo. Parecia ter uma força sobrenatural. Era um homem extremamente violento. Houve um tempo em que a violência aumentou tanto que todos começaram a falar sobre paz. As pessoas levantam sinais de paz e todos dizem acreditar nela, mas de alguma maneira não conseguimos alcançá-la. Violência, tumultos, brigas e assassinatos.
Em muitas grandes cidades, alguns jornais já nem publicam mais cada assassinato, porque são tantos todas as noites que apenas colocam uma lista em algum lugar. Você olha e lê quase como se fosse algo comum. Quantos assaltos aconteceram ontem à noite? Quantos estupros? Quantos assassinatos? Violência, violência, violência. Essa é uma marca do diabo e de seus demônios. Quero dizer a vocês que não vamos resolver isso apenas aumentando o poder da polícia. Precisamos de poder de oração e de poder espiritual. Precisamos de pessoas de joelhos buscando a Deus. Precisamos de um despertamento espiritual neste país. Observe também que aquele homem vivia entre os mortos. A Bíblia diz que ele habitava nos túmulos, morava em um cemitério. E você sabia que as Escrituras ensinam que antes de irmos a Cristo estamos mortos em nossos delitos e pecados? Seu corpo pode estar vivo, mas sua alma e seu espírito estão mortos para Deus. Você precisa receber vida espiritual, e isso pode acontecer ainda esta noite se permitir que Jesus toque sua vida. Deixe-me dizer algo. Jesus Cristo pode entrar em seu coração agora mesmo e remover essa culpa. Ele pode limpar o seu passado. Se houve preconceito racial em sua vida, Ele pode tirar isso. Ele pode colocar amor em seu coração. Você quebrou a lei moral de Deus e pecou, mas Ele pode perdoar, purificar e lhe dar poder para resistir às tentações do diabo. Então Jesus ficou frente a frente com aquele homem selvagem, furioso, violento, nu e cheio de feridas. De dentro daquele homem uma voz sobrenatural começou a falar e disse: "O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Não nos atormentes. Não nos atormentes. O que temos nós contigo?" O homem rico diz: "Eu não preciso do evangelho, isso é para os pobres." O intelectual afirma: "Ah, isso é para trabalhadores e pessoas sem instrução." O homem comum diz: "Eu não consigo entender essas coisas." O radical diz: "Isso não é revolucionário." E perguntam: "O que temos nós a ver com ele?" Mas eu digo a você que todos nós temos algo a ver com ele. Se você não tiver nada a ver com Jesus nesta vida, terá na vida futura. Porque chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Talvez você não queira se ajoelhar agora, mas chegará o dia em que será obrigado a dobrar os joelhos diante dele, quando todos estaremos diante de Jesus. Jesus perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele não estava falando com o homem, mas com o demônio que estava nele. E a resposta veio: "Somos legião, porque somos muitos." Aquele homem não estava possuído por apenas um demônio, havia muitos dentro dele. A Bíblia também diz que Maria Madalena tinha 7 demônios. Imagine uma pessoa dominada por 7 demônios. Então Jesus ordenou que aqueles espíritos malignos saíssem do homem. Naquele momento os demônios fizeram uma oração. Na verdade, naquele dia foram feitas 3 orações. 2 foram atendidas e uma não. Primeiro, os demônios fizeram um pedido. Eles reconheceram imediatamente quem era Jesus. Sabiam que ele era o Filho de Deus. Sabiam que tinha autoridade sobre eles. Sabiam que poderia enviá-los ao inferno. Então disseram: "Senhor Jesus, por favor, não nos mande para o inferno. Veja aqueles porcos ali, cerca de 2.000 porcos. Envie-nos para os porcos. Preferimos entrar neles a sermos lançados no inferno." E você sabe o que aconteceu? Jesus atendeu ao pedido dos demônios. Ele permitiu que eles entrassem nos porcos. Que terrível deve ser o inferno, se até os demônios querem evitá-lo e preferem viver em porcos a ir para lá. Imediatamente os porcos ficaram agitados, começaram a correr descontrolados e correram até o penhasco, caindo e se afogando no mar. Então veio a segunda oração. Todos os comerciantes da cidade, juntamente com os líderes daquela pequena comunidade, saíram para ver o que havia acontecido. E lá encontraram o homem que antes lhes causava tantos problemas. Aquele homem violento e nu agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo, sorrindo, completamente transformado. Mas eles não estavam preocupados com a mudança daquele homem. O único pensamento deles eram os porcos. Estavam mais interessados na economia do que na transformação espiritual. Então fizeram uma das orações mais tristes da Bíblia. Eles disseram: "Jesus, deixe-nos em paz. Vá embora. Saia da nossa cidade. Não queremos você aqui." E sabe o que aconteceu?
Jesus respondeu à oração deles. Ele foi embora e nunca mais voltou. É possível que alguém diga: Senhor, deixe-me em paz. O Espírito de Deus está falando com muitos de vocês neste momento. Ele está incomodando sua consciência. Está falando ao seu coração agora mesmo. E talvez você esteja prestes a dizer: Espírito Santo, deixe-me em paz. Não me incomode. Não mexa comigo. Não deixe minha consciência ficar tão perturbada. Você está quase dizendo: deixe-me em paz. E ele pode responder a esse pedido, e talvez nunca mais volte. Quantas vezes na Bíblia vemos pessoas que tiveram uma oportunidade e a perderam? Tiveram um momento com Deus e o desperdiçaram, enquanto outros aproveitaram aquela oportunidade. Veja o exemplo de Zaqueu. Uma grande multidão passava por sua cidade, e ele ouviu dizer que Jesus, o famoso mestre da Galileia, estava chegando. Zaqueu era um homem de baixa estatura e não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Então subiu em uma árvore de sicômoro para enxergá-lo. Quando Jesus passou por ali, parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu rapidamente. D.L. Moody disse que naquele momento, quando ele desceu da árvore, seu coração foi transformado. Ele foi completamente mudado. Zaqueu era cobrador de impostos e muitas vezes tirava dinheiro das pessoas de forma injusta, sem autoridade. Mas naquele encontro com Jesus, sua vida foi transformada. Se essa mensagem está falando com você hoje, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se no canal agora, porque cada vídeo é um direcionamento para fortalecer sua fé, afinar sua sensibilidade espiritual e aprofundar sua caminhada com Deus. Quando você se inscreve, você não apenas acompanha conteúdos, você assume um compromisso com o seu crescimento espiritual. E deixe o seu like. Pode parecer algo simples, mas isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ser despertadas, encorajadas e fortalecidas. O seu like é uma forma de evangelizar sem sair do lugar. Então retribua ajudando-a a alcançar mais vidas. Inscreva-se, curta e faça parte dessa comunidade que busca ouvir a voz de Deus todos os dias. Ele disse a Jesus que iria devolver tudo o que havia tomado. Estava arrependido de seus pecados e decidiu restituir aquilo que havia tirado injustamente quando teve aquele encontro com Jesus. Pense no que pode acontecer na vida de alguém quando encontra Cristo. As pessoas daquela cidade pediram que Jesus fosse embora, e ele realmente foi. Mas houve ainda outra oração naquele dia. O homem que havia sido tocado e curado também fez um pedido. Qual foi a oração dele? Ele disse: Senhor, isso é maravilhoso. Minha vida mudou, fui transformado, fui convertido, fui salvo. Quero ir contigo, quero ficar ao teu lado de agora em diante. Mas Jesus respondeu de uma maneira diferente. Foi a oração que ele não atendeu. Jesus disse: não, volte para sua casa. Volte para o lugar onde você morava. Volte para sua aldeia, para sua cidade, para sua escola, para sua família, e conte a todos o que Deus fez por você. Veja, estamos reunidos aqui esta noite em uma grande cruzada, diante de uma grande multidão. Cerca de 43 mil pessoas estão aqui esta noite, e pensamos: como é maravilhoso ouvir essa música, ver pessoas reunidas, batistas, presbiterianos, metodistas, católicos, judeus, todos juntos. Isso é realmente algo especial. Às vezes pensamos: não seria maravilhoso se pudéssemos permanecer aqui para sempre? Mas Jesus diz: não. O que realmente importa é onde você vive, onde trabalha, onde estuda. Há um capítulo em meu novo livro chamado Permaneça Firme. A Bíblia nos mostra que a vida tem muitos momentos altos, mas também muitos momentos baixos. Você já leu o livro de Salmos? Eu leio 5 salmos todos os dias. Muitas vezes o salmista estava profundamente abatido e depois voltava a confiar em Deus. Há altos e baixos. Mas, no meio de tudo isso, o Espírito do Deus vivo está presente para dar alegria e paz. Existem rios profundos de graça disponíveis para o cristão. E é algo maravilhoso saber que, mesmo em tempos de tristeza ou depressão, Jesus está presente. Você enfrentará problemas, terá decepções, dores e dificuldades ao longo da vida. Mas, no meio de tudo isso, a graça de Deus estará com você. O apóstolo Paulo também teve uma grande aflição.
Não sabemos exatamente qual era, mas ele orou 3 vezes ao Senhor pedindo que fosse removida. E o Senhor respondeu: Não, Paulo, não vou tirar isso de você, mas minha graça é suficiente. Você poderá suportar porque minha graça, meu amor e minha presença estarão com você. Depois que aquele homem encontrou Jesus, 3 coisas passaram a fazer parte da vida dele. Primeiro, ele encontrou descanso. A Bíblia diz que ele estava sentado. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos de vocês estão inquietos nesta noite? Quantos estão perturbados, confusos, procurando algo que dê verdadeiro sentido à vida, mas ainda não encontraram? Venha a Jesus e ele lhe dará o descanso que você procura. A segunda coisa é que ele estava vestido. A Bíblia ensina que precisamos estar vestidos com a justiça de Cristo. Muitos de vocês esta noite carregam culpa e pecado. Vocês precisam de uma nova veste espiritual. Ninguém será aceito no reino de Deus sem estar coberto pela justiça de Jesus. E foi por isso que Jesus morreu na cruz. Ele morreu para providenciar essa justiça para você e para mim. Eu poderia passar o dia inteiro costurando, e minha esposa poderia costurar o dia inteiro também. Ela é uma excelente costureira e faz muitas das próprias roupas. Quando nossos filhos eram pequenos, ela fazia todas as roupas deles. Mas nem ela conseguiria costurar uma veste que me prepare para o céu. Essa veste foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz. Vestido com a justiça dele, entrarei no céu e caminharei pela avenida da redenção. Não por causa da minha bondade, não por causa da minha própria justiça, mas por causa da justiça de Jesus Cristo. A terceira coisa é que a Bíblia diz que aquele homem estava em perfeito juízo. O pecado destrói a mente humana. Ele influencia nossos pensamentos, distorce nossa visão e confunde nossos valores. Começamos a enxergar a vida pela perspectiva errada. Se você crê que está recebendo bênçãos de Deus ao ouvir essa mensagem, comente "Eu recebo" aqui embaixo. Ao declarar isso, você fortalece sua fé e ainda inspira outras pessoas que estão lendo os comentários. Mas quando você vem a Cristo e passa a ver o mundo pelos olhos de Deus, algo muda. Você não vive mais desesperado perguntando o que vai acontecer. Há paz em seu coração. Você pode ler as manchetes dos jornais e elas podem ser assustadoras, mas Cristo continua no controle. Nesta noite quero convidar você a receber a Cristo. Quero pedir que muitos de vocês tomem uma decisão agora mesmo. Venham aqui na frente e coloque sua mão em seu coração e digam: Eu quero receber Jesus Cristo em meu coração. Quero que Ele toque minha vida. Quero que Ele perdoe meus pecados. Tenho certeza de que milhares de pessoas aqui no Texas já tomaram essa decisão nestes dias. E estou convidando você a fazer o mesmo esta noite. Depois que você fizer isso, direi algumas palavras a você. Vou orar por você e lhe darei um livro. Em seguida você poderá voltar para seus amigos ou familiares. Se veio em um ônibus ou com alguém, eles esperarão por você. Apenas levante-se e venha. Talvez você esteja sentado na parte superior do estádio e demore alguns minutos para chegar aqui, mas comece agora. Vamos esperar enquanto você vem. E peço que todos estejam em oração para que muitas pessoas entreguem suas vidas a Cristo e permitam que Ele transforme suas vidas. Tenho certeza de que muitos estão assistindo pela televisão neste momento. Vocês podem ver que centenas, talvez milhares de pessoas, estão vindo para assumir seu compromisso com Jesus Cristo aqui no Texas nesta noite. E você também pode tomar essa decisão agora mesmo, aí na sua casa, em um hotel ou onde quer que esteja. Você pode dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, muda meu coração, transforma-me como transformaste aquele homem há tanto tempo. Se você fizer isso com sinceridade, o Senhor fará isso hoje mesmo em sua vida. Amém. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.